Muito boa noite a todos. Continuando então o estudo do Evangelho no Lar, a lição de hoje, capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. A lição se chama Causas atuais das aflições. Então, antes de começar a leitura do Evangelho e os comentários acerca da lição, vou fazer aqui as vibrações da noite e hoje nós vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor por todos aqueles que sofrem em leitos de dor. Então vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas, a quem agradecemos por estar ao nosso lado, nos orientando, nos guiando os passos, aquele que segue firme ao nosso lado, para nos dar as forças de que necessitamos para trilhar no caminho do bem. Que possamos estar juntos em mais um dia amanhã, se assim for da permissão do Pai Criador. Agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, pedimos nesse momento que ele nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. Ismael, pedimos a você que dulcifique os nossos corações por meio do Evangelho. Que nós possamos nos escorar nesses ensinamentos grandiosos, deixando que eles nos guiem os passos no nosso dia a dia. Agradecidos que estamos a Ti, Ismael, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos e pedimos que nos inspirem na prática do bem, do amor ao próximo, da caridade, deixando de lado as nossas más tendências, as nossas viciações, que possamos trilhar firmemente para os caminhos que levam ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, pedimos que você dulcifique os nossos corações, nos encha de paz, de luz e de amor, nos proteja com o teu manto protetor e nos leve à presença do teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer por todas as oportunidades que temos na nossa vida, por todas as luzes do Teu Evangelho, pelas recordações que o Senhor nos encaminha através dos Seus mensageiros, das Suas lições de vida, dos Teus ensinamentos, que nós possamos ir nos transformando pouco a pouco, Senhor, caminhando e imitando os Teus passos, agora e sempre. Agradecidos que estamos a Jesus, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, da encarnação, por tudo que somos e por tudo que temos, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e a toda espiritualidade maior, pedimos que uma vibração de muita luz, paz e amor chegue ao coração de todos aqueles que se encontram em leitos de dor. Que esses nossos irmãos que lutam contra as doenças que temos visto, contra a pandemia, possam se fortalecer em Jesus, arrumarem forças espirituais para enfrentar essas doenças tão dolorosas e que possam, recebendo as luzes do mais alto, fortalecendo-se espiritualmente, recuperarem-se, Pai. Para aqueles, Senhor, que eventualmente fizerem a grande travessia de retorno ao plano espiritual, Pai, por acréscimo da Tua misericórdia, que sejam assistidos
conduzidos para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam fortalecer as suas almas, possam se reencontrar com espíritos amigos, familiares, espirituais, que possam dar seguimento ao seu plano de elevação espiritual, Pai. De modo, Senhor, que lhe pedimos licença nesse momento para fazermos a leitura no lar, rogando a Ti muita compreensão. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, leitura de hoje, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teriam podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se, o mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. De onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhes dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria motivo nenhum para se emendar, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte,
sua felicidade futura. Então, essa passagem do Evangelho, ela está dividida. Na primeira parte, ela diz das causas atuais das aflições, das provações, das dificuldades, das lutas. E na segunda parte, que vai ficar para a próxima explanação, vai ser justamente das causas anteriores das aflições, aquelas que decorrem de encarnações passadas. Então, o Evangelho ele diz aqui claramente que muitas das dificuldades que nós vivemos nesta encarnação são fruto das dificuldades que nós mesmos criamos. Então você vê que quando ele começa a explicar, ele entende o espírito de verdade, né, encaminhado por Deus e por Jesus para nos explicar um pouco do plano espiritual. Então quando ele vem aqui explicar, ele diz o seguinte: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua própria improvidência, de seu orgulho e de sua ambição? Às vezes a pessoa dá um passo maior do que a perna. Às vezes a gente conhece pessoas que pegam tudo que tem, vendem e investem num sonho, sem planejamento. E os seus negócios vão à falência e as pessoas acabam tendo uma vida terrível dali por diante. Então, falta de planejamento, por exemplo, aqui por conta de ambição, quando se quer ganhar muito, sem o devido preparo. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar seus desejos. Então, perseverança, por falta de insistência, por falta de fé, de boa vontade. Pessoas que não souberam limitar os seus desejos. Então, a gente vê muitas vezes casamentos, por exemplo, destruídos por paixões temporárias. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado. Então, pessoas que se casam, por exemplo, apenas por conta do dinheiro do cônjuge. E depois, muitas vezes, isso acaba em desgraça, porque a pessoa infeliz com quem está ao seu lado acaba indo procurar pelo amor verdadeiro e a outra parte acaba não entendendo. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Então, aqui nesse pedaço, se ao invés de termos dado continuidade a discussões inócuas, discussões que não levam a lugar nenhum, se nós tivéssemos nos calado, o que nós não poderíamos ter evitado de dores? Nós conhecemos pessoas que têm pai, que têm mãe, que têm irmãos, que não se falam por uma vida inteira por causa de uma discussão estúpida, a vida em determinado momento. Então, aqui é só um resumo do Evangelho para dizer para nós que, no mais das vezes, as grandes dificuldades que nós enfrentamos aqui, muitas vezes, têm a causa nessa própria vida e muitas vezes foram criadas por nós mesmos. Então, e o que o Evangelho diz é, antes de ficar reclamando de Deus, da providência, da falta de sorte, parar para fazer uma reflexão mais apurada. Reflete sobre o que aconteceu. Reflete sobre o porquê de você estar naquela situação. E muitas vezes você vai chegar na conclusão de que você foi o responsável por chegar naquela situação difícil. E então, isso não é motivo, e isso tem que ficar claro, para que a gente estagne, que fique parado no tempo. Não. Nós identificamos a origem do problema e se nós ainda estamos com saúde, que possamos correr atrás para fazer um novo final em nossas vidas. Sempre há tempo. Enquanto ainda estamos respirando e com vida, sempre há tempo de se modificar e de se melhorar e de se transformar. Então, que a gente possa refletir sobre esses aspectos de hoje, da lição de hoje, onde que nós erramos, onde estamos errando ainda, onde podemos melhorar e que a gente possa, como nos ensinou o Chico Xavier, se não podemos escrever o começo do nosso livro novamente,
que possamos então escrever o final dele de uma forma melhor e com um final mais belo. Fico por aqui por hoje. Na próxima aula a gente volta para falar um pouquinho das dificuldades ocasionadas por faltas que cometemos em vidas passadas. Um grande abraço a todos.